E tem muita gente revoltada no Flamengo com a notícia de que o River Plate vai ganhar bem mais no novo contrato com a Adidas do que o rubro-negro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, todos os detalhes sobre essa história. Vou falar também sobre a punição decidida pelo STJD em relação a cantos homofóbicos da torcida do Flamengo. Tem novidades no Galo, que conseguiu escapar de uma dívida de 30 milhões de reais. E Xavi, que admitiu que foi convidado para ser técnico da seleção brasileira. No vídeo falo a respeito também de Dentinho, livre no mercado, o contrato dele com o Shakhtar Donetsk que terminou e ele não jogará no Corinthians, caberia no seu time do coração. Vou falar também sobre um atacante que precisa ser comprado pelo Timão, caso contrário vai deixar o Parque São Jorge, além de novidades que incluem o Cruzeiro, o Santos, a Disney e muito mais. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. O programa do Nicola dessa segunda-feira começa às 7 da noite. Não esquece de aparecer por aqui. O jeito mais fácil de você ser avisado é se inscrever no canal e ativar as notificações. Não esquece também de deixar like, combinado? Bom, bora com o giro de notícias, repercutindo primeiro a irritação do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, ameaçando ir ao Tribunal de Contas de Minas Gerais. Tudo porque o Cruzeiro não tem tido a permissão para levar 60 mil pessoas ao estádio do Mineirão. A justificativa dos organizadores do Mineirão é de que não há staff, não há gente suficiente para receber 60 mil pessoas na terça e 60 mil pessoas na quarta. O Atlético Mineiro joga contra o Corinthians na próxima quarta-feira com presença de público ou carga máxima de ingressos. Já o Cruzeiro enfrenta nessa terça o Brusque, em jogo decisivo da Série B, e a carga máxima até esse momento é de 35 mil pessoas. O presidente do Cruzeiro tem prometido levar essa situação às últimas consequências. Ele entende, e eu concordo com ele, que o Cruzeiro, assim como o Atlético, é um consumidor, ele tem direito a utilizar o estádio. E você, o que pensa a respeito dessa história? Bora falar também sobre o Santos, que emprestou o zagueiro Alex para o Famalicão, time de Portugal. E o Alex vai muito bem com a camisa do clube português. O empréstimo havia custado 300 mil euros e a ideia para que ele seja comprado em definitivo, o Famalicão quer comprá-lo, é de pagamento de 1 milhão de euros. Isso está estabelecido em contrato. O grande problema é que o Famalicão alega problemas financeiros e tenta parcelamento dessa grana. Acho que vai acabar dando certo, até porque o Alex teria pouquíssima utilidade no atual elenco do Peixe. Bora falar sobre uma novidade trazida pelo Gabriel Wacker. A Disney comprou todos os campeonatos mais importantes disponíveis na América do Sul. E a partir da próxima temporada, quem for assinante do Star Plus vai ter a opção de assistir ao campeonato uruguaio, venezuelano, paraguaio, equatoriano e peruano. Vale a lembrança de que a ESPN já transmite o campeonato argentino. A ideia é criar o máximo de atrações e competições possíveis para serem transmitidas no Star Plus, um programa de streaming que tende a se tornar um grande carro-chefe da Disney. A Disney aposta muito na possibilidade de aumentar seu faturamento com essas transmissões via o streaming e via Disney Plus. Só para completar outra informação, essa bem importante, na tarde dessa segunda-feira o STJD se reuniu para julgar os cantos homofóbicos praticados por torcedores do Flamengo na partida da Copa do Brasil contra o Grêmio. Os torcedores do Flamengo cantaram arerê, gaúcho e fala tchê. Essa parte que eu omiti inclui um palavrão, e mais do que um palavrão, um ato homofóbico. E aí houve essa denúncia no STJD, o Flamengo corria o risco de uma punição mais pesada. O STJD definiu pela multa de 50 mil reais. Cabe ainda recurso, a tendência é que o Flamengo acabe acatando e pagando esses 50 mil. Última notícia do giro, nesse giro bastante repleto de informações. Lucas Veríssimo, jogador do Benfica, se contundiu e foi cortado da seleção brasileira. Seu substituto é Gabriel Magalhães, jogador que havia sido convocado para a Olimpíada e foi cortado por conta também de uma lesão. Bora começar as notícias para valer, contando sobre o Dentinho, que se despediu nessa segunda-feira do Shakhtar depois de quase 10 anos. Ele havia se mudado em 2011 do Corinthians para o Shakhtar. Acontece que durante essa década ele esteve emprestado em um momento para a Turquia, mas números bastante impressionantes: 197 jogos, 29 gols, 16 assistências e 16 títulos com a camisa do Shakhtar Donetsk, sendo 6 deles campeonatos ucranianos. O contrato terminou nessa segunda-feira e o Shakhtar já havia comunicado ao Dentinho que não tinha intenção de renovar com ele. 32 anos de idade, atleta que oscilava entre titular e reserva, mas se contundia demais. Dentinho está de volta ao Brasil, ou está vindo para o Brasil, para curtir uns dias de folga com a família, com a ideia de ficar aqui em definitivo. Imagino que todo mundo pense que o Dentinho vai acertar com o Corinthians. O Timão está assegurando que não vai contratar o Dentinho para a próxima temporada.
há um entendimento de que se ele for contratado, ele vai acabar tirando espaço de atletas jovens da base que vão atuar pelo lado do campo. E faz bastante sentido. A gente tem o Gabriel Pereira, o Mosquito e o Adson, só para citar 3, nessa condição de atletas que poderiam perder espaço se o Dentinho de fato fosse contratado. Dessa maneira, o Dentinho está à disposição do mercado e eu queria saber a sua opinião. Cabe no seu time do coração? Use o espaço para comentários para dizer que time você torce e se você gostaria ou não de ter o Dentinho. Quero falar agora sobre o Flamengo e a treta com a Adidas. Já não é novidade que o Flamengo e a Adidas discutem uma prorrogação do contrato. A curiosidade é que o contrato só termina em abril de 2023. Ainda assim, o Flamengo decidiu antecipar essa discussão, anda insatisfeito com uma série de coisas da sua parceira, apesar dos 40 milhões de reais de receita por temporada. É de longe o maior patrocínio de fornecimento de material esportivo. Ninguém paga perto desses 40 milhões de reais a que o Flamengo tem direito. De qualquer maneira, o Flamengo entende que precisa de ajustes e de mais dinheiro. E causou revolta nos dirigentes do Flamengo a notícia que veio da Argentina de que o River Plate, que já é parceiro da Adidas há 40 anos, está renovando o contrato por cifras próximas a 10 milhões e meio de dólares por temporada. Isso equivale a 58 milhões de reais, ou seja, o River Plate, com muito menos torcida do que o Flamengo, vai ter um contrato 50% maior do que o rubro-negro. Eu, na condição de dirigente do Flamengo, não ficaria nem um pouco irritado. Pelo contrário, eu até comemoraria, porque você passa a ter um outro patamar para começar a negociar. Ah, o River fechou por 58, então a gente quer 58 e mais 10, mais 15. Estamos falando tudo em milhões, tá? Até porque a nossa torcida é muito maior, a nossa capacidade de chegar em outros países é maior, enfim, uma série de argumentos que o departamento de marketing do Flamengo certamente tem. E eu, se fosse dirigente rubro-negro, estaria comemorando essa notícia. Antes de mudar de assunto, só contar que o Flamengo para a partida contra a Chapecoense, às 8 horas da noite dessa segunda-feira, vai ser bastante mudado. Provável o Flamengo tem Gabriel Batista no gol, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon. Meio de campo com Arão, João Gomes e Everton Ribeiro, na frente Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Seu palpite para o jogo de hoje? Aposto numa vitória relativamente tranquila do Flamengo. Quero falar sobre seleção brasileira e a notícia de que Xavi teve um convite para assumir a seleção brasileira. Na entrevista de apresentação dele como novo técnico do Barcelona, perguntaram ao Xavi se era verdade que em algum momento ele foi convidado para ser treinador da seleção brasileira. Esse convite teria acontecido no começo desse ano. E a resposta do Xavi, o novo técnico do Barcelona, foi a seguinte, abre aspas: é verdade que conversei com a CBF. A ideia era ser auxiliar do Tite e assumir depois da próxima Copa do Mundo. Mas a minha vontade era vir ao Barça. Estava esperando o momento adequado e o momento foi esse. Me sinto muito preparado, sinto muita confiança de todos. Fecha aspas. Ele reafirmou sobre essas conversas com o presidente da CBF, a ideia é que ele fosse um auxiliar técnico durante todo esse ciclo de Copa do Mundo. A partir de 2022, no fim da Copa do Catar, marcada para novembro e dezembro, o Tite deixaria a seleção e o Xavi, já com todo o respaldo e aprendizado de todo esse período como auxiliar técnico, se tornaria o comandante máximo da seleção. Costumo criticar demais as coisas e decisões da CBF, mas nesse episódio específico eu gostei. Não só do nome do Xavi, que é o nome de um cara bastante moderno, muito antenado, mas também com um modus operandi de trazê-lo primeiro para ser um auxiliar técnico, para que ele possa conhecer o futebol brasileiro, para que ele possa introduzir coisas dele e a partir do momento em que a Copa do Mundo passasse, ele pudesse assumir para colocar a seleção brasileira bem ao seu estilo. Gostei da iniciativa, pena que não deu certo. É bom saber que os dirigentes da CBF pensam na possibilidade de contratação de técnicos estrangeiros. Os nossos, infelizmente, estão bastante ultrapassados. Bora mudar de assunto e falar sobre a possibilidade de o Corinthians não contratar um centroavante que já faz parte do atual elenco e bastante sucesso, especialmente nas categorias de base. Eu me refiro a Cauê, centroavante que foi contratado por empréstimo junto ao Novo Horizontino e é o artilheiro do Sub-20 nessa temporada e na temporada passada. O Corinthians tem até 31 de março do ano que vem para confirmar o Novo Horizontino se vai comprá-lo ou não. 2 milhões de reais por 40% dos direitos econômicos. O problema é que até agora o Corinthians não se manifestou, nem com os representantes do Cauê, muito menos com o Novo Horizontino. Ninguém tem a mínima ideia do que o Corinthians pretende fazer e a impressão que dá, pelo menos para as pessoas do staff do jogador e também do Novo Horizontino, é que o Cauê vai ser devolvido.
Dessa maneira, o Corinthians deixaria de ter qualquer percentual de olho na possibilidade de uma venda futura. O Cauê no time principal do Corinthians de fato não foi bem. Teve algumas oportunidades no início dessa temporada, 14 jogos, apenas 2 gols marcados. Mas a impressão que ficou é de que ele ainda não estava pronto para fazer sucesso no time principal, algo natural também de um jogador extremamente jovem. Até porque na base ele vai muito bem. O garoto de apenas 18 anos de idade, ele vai completar 19 nos próximos dias, tem números muito impressionantes com a camisa do time sub-20. Na atual temporada, por exemplo, são 20 jogos, 11 gols e 3 assistências. E uma das consequências de uma provável saída do Cauê é sua ausência na Copa São Paulo de Juniores do ano que vem. Essa relação dos inscritos para a Copa São Paulo é feita bem antes. E se o Corinthians não der a confirmação de que vai comprá-lo, pode acabar perdendo o Cauê, que é a referência do time sub-20 nessa temporada, foi assim também na temporada passada. Você assistiu ao Cauê? Ficou com alguma boa impressão? O que você pensa sobre essa história? Também estou curioso para saber a sua opinião. Bora fechar o vídeo falando sobre o Atlético Mineiro, que se livrou de uma dívida de 30 milhões de reais. Vou explicar direitinho essa história a partir de agora. Vocês vão lembrar que quando o Atlético contratou o Otero, 50% dos direitos econômicos do meia venezuelano pertenciam ao Huachipato. E ficou combinado entre os clubes, entre o Galo e o Huachipato, que o Huachipato teria direito à metade do valor de uma venda futura. Até aí, beleza. Mais recentemente, o Otero foi emprestado para o futebol saudita. Um empréstimo de 5 milhões de euros. E se o time saudita quisesse ficar com o Otero em definitivo, precisaria pagar mais 5 milhões de euros. Negócio da China, espetacular. Quando é que você consegue 5 milhões de euros por um empréstimo de um jogador? O Huachipato achou estranho o valor e foi à FIFA afirmando que era um empréstimo disfarçado. Na verdade, ele estava sendo comprado e o Atlético Mineiro não queria repassar metade da grana. Inclusive, o Huachipato cobrou na FIFA o valor integral do negócio, 5 milhões de euros pelo empréstimo, mais 5 milhões de euros pelo negócio em definitivo, 10 milhões, ele teria direito à metade, ou seja, 5 milhões de euros. O Atlético Mineiro, através do Lázaro Cândido, que era o ex-vice-presidente de jurídico, e sua equipe, iniciaram esse processo. Até dentro do Atlético houve quem cogitasse a possibilidade de um acordo com o Huachipato. O Lázaro foi radicalmente contrário e a partir dali ele começou uma defesa afirmando que não havia nada para ser pago para o Huachipato, até porque de fato era um empréstimo. Isso se confirmou com o passar do tempo. O Otero não foi comprado em definitivo, acabou devolvido ao Atlético Mineiro. Em primeira instância, na FIFA, o Atlético venceu, o Huachipato recorreu, foi a Corte Arbitral do Esporte, que acaba de se decidir a favor do Galo, ou seja, os 5 milhões de euros, ou cerca de 30, até mais do que 30 milhões de reais, que poderiam ser pagos ou custeados do Atlético em relação ao Huachipato, não serão pagos, ainda cabe recurso, mas a chance de qualquer reversão desse resultado é muito pequena, para não dizer zero. Ótima notícia para o torcedor do Atlético, tudo que o Galo não precisava era ter mais um custo, nesse caso de 30 milhões de reais para pagamento do Otero, que já nem é mais atleta do Atlético Mineiro. Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra daqui a pouquinho a partir das 7 no programa do Nicola. Abraço, tchau!